Assim como é comum acontecer revoltas que não são aceitas pela população, a história revolucionária da Rússia está rodeada de sangue, de confrontos e de mortes. Enquanto a minoria, influenciada pelos ideais marxistas, pregava primeiro o amadurecimento do capitalismo, para depois o socialismo. Os majoritários defendiam a Revolução Socialista, a implantação do ditadura. Ditadura do proletariado, viado. A implantação da ditadura dos proletariados e a aliança entre os camponeses e os operários. Mas quem será que estava certo? Quem? Quem? Vocês vão saber agora. E aí, revolucionários, tudo bom com vocês? Para que você possa entender a história da Rússia, você tem que entender que na Europa, no século XIX, vivia a chamada Belle Époque, ou seja, onde ser industrializado era ser foda. Enquanto essas grandes potências europeias se reorganizavam, se configuravam nesse novo cenário de mudanças e avanços industriais, a Rússia, por outro lado, não bebia dessa época de mudanças em que a Europa vivia naquele momento. Devido a isso, era considerado um país atrasado demais, comparado a outras potências europeias. Ou seja, enquanto as demais potências se industrializavam, a Rússia era voltada sua economia para a agricultura, ou seja, 80% dessa economia era vinda do campo. Até que entre os anos de 1854 e 1856, a Rússia entra em guerra com a Inglaterra, a França e a Turquia, a chamada Guerra da Crimeia, mas foi derrotada exatamente por estar parada no tempo. Fala, galera! Então, o czar Nicolau II se viu na obrigação de tomar algumas providências. Dentre elas, aboliu a servidão, vendeu terras aos camponeses e mandou ocupar áreas agrícolas que eram novas. Isso até trouxe vários benefícios para a Rússia naquela época, mas depois de um certo tempo, houve um aumento na população russa. Porque esse aumento trouxe algumas consequências graves, como a dificuldade de encontrar emprego, gerando fome e revoltas. E por causa dessa agitação, mais tarde seria criado, na verdade, foi criado o Partido Social-Democrata Russo. É mesmo, é? O governo, mais uma vez, tentou corrigir o seu erro, mas só que desta vez implantou um sistema de industrialização, permitindo assim maior circulação de estrangeiros e instalações de fábricas no país. Agora a Rússia finalmente caminhava... Mas que merda, doido! Só que faltava. Faltou energia, cara. Mano, faltou energia. Só o que falta energia aqui nesse negócio. Tá do estúdio, não pagou, Demorei 10 pagou a merda da energia. Demorei 20 minutos pra me gravar minha fala aqui, que é 2... Nossa, voltou. Agora a Rússia finalmente caminhava em direção à industrialização. Esse programa de industrialização deu tão certo, que em 1880 e 1900, o país apresentava a maior taxa de crescimento industrial. A Rússia estava indo bem, apesar do absolutismo do governo czariano não ter sofrido com essas mudanças. Só que em 1904, Czar cometeu um erro. Ele entrou em conflito, cara, com o Japão, por causa de terras. Isso desorganizou a economia da Rússia. Quem se deu mal nisso foi exatamente os operários camponeses. Por causa disso, o povo que já pagava imposto foram obrigados a dobrar essa taxa para que pudesse sustentar a base do governo de Czar, que investia a maioria desse dinheiro com as guerras. Mas e aí? A Rússia venceu a guerra? Pior que não, galera. A Rússia foi totalmente humilhada. E grande parte desses trabalhadores rurais acabaram em extrema miséria e pobreza. E grande... Até a burguesia. Não, pô, não tô errando. Eu tô falando errado. Ah, tá. É diferente. Até a burguesia. Não, pô, não tô errando. Eu tô falando errado. Ah, tá. É diferente. Falando errado, pronunciando errado, entendeu? Eu tô falando errado, eu tô pronunciando errado. Eu não tô errando, eu não tô errando. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E grande parte desses trabalhadores rurais acabaram em extrema pobreza e miséria. Até a burguesia não estava nada contente com essa história. Estava todo mundo
revoltado. E eis que um ano mais tarde, em 22 de janeiro de 1905, em São Petersburgo, manifestantes liderados por um padre ortodoxo que se chamava Gapon marchavam em direção ao Palácio de Czar com uma carta de petição escrita por ele. A petição escrita por Gapon mencionava a opinião do trabalhador, que pedia melhores condições de trabalho, salários mais justos e a redução da carga horária para 8 horas por dia. Mais de 100 mil pessoas que marchavam pacificamente naquele domingo, até que eles chegaram em frente ao Palácio de Cesar Nicolau II. E o que aconteceu? Czar, por ser um cara absolutista que não abria espaço para a democracia, ficou bastante irritado com toda aquela revolta. E para provar o seu poder, para provar o poder que tinha, mostrou a sua cara violenta do seu regime e mandou a sua guarda imperial que estava ao redor do palácio fuzilar todo mundo. Foi tiro por todos os lados, sangue escorrendo para todos os lugares. A neve branca daquele inverno ficou totalmente pintada de sangue de mais de 198 manifestantes. E esse dia ficou conhecido até hoje como o famoso Domingo Sangrento. Querem pedir reformas ao czar. Subitamente, os soldados abrem fogo, vitimando 150 manifestantes. Segue-se uma onda de distúrbios, greves gerais com formação de comissões de trabalhadores, sublevações de minorias nacionalistas, revoltas de camponeses e soldados. O motim no encouraçado Potemkin transforma-se no símbolo da revolução. O diretor russo Sergei Eisenstein foca esses acontecimentos no seu famoso filme O Encouraçado Potemkin, filmado em 1925. Que foi considerado um ensaio geral, ou melhor, a primeira tentativa revolucionária, mas não a última, é claro. Porque a partir daí inspirou diversas... Só é uma cara assim. Acabei de fazer aquele... Ah, desgraça. Tá aí. Porque a partir daí inspirou diversas correntes, pensadores e ações posteriores. Um ano depois desse massacre sangrento, o governo de Czar Nicolau II... Porra, deu vontade de arrotar na hora. Um ano depois desse massacre sangrento, o governo de Czar Nicolau II ainda sofria com a pressão do povo, e cedendo essa pressão, criaria uma monarquia constitucional. Agora, com novas regras, o país teria um parlamento chamado Duma, onde seus representantes discutiriam os problemas da nação russa. Mas não foi só o governo que criou algum conselho na Rússia. Desta vez os trabalhadores estavam mais espertos e também criaram conselhos, os chamados sovietes. Esses conselhos foram criados para decidir algum ponto importante sem nenhuma influência do governo. Desse ano até 1913, a Rússia vivia numa época de tranquilidade em relação às tentativas revolucionárias, mas o povo ainda passava fome, não tinha emprego para todo mundo, nem salários dignos e muito menos a democracia. E parece que o rei Nicolau II não aprendeu e acabou metendo a Rússia em outra guerra, a Primeira Grande Guerra de 1914. Houve mais gastos com a guerra, que ocasionaram prejuízo, racionamento e insatisfação do povo com o governo czar. Naquela altura, o povo já estava indignado com tudo aquilo e começaram a se questionar como sempre. Começaram a falar que algo de errado não estava certo. Mas apenas 3 anos depois conseguiram fazer algo grande de verdade. Conseguiram fazer algo que realmente valesse a pena. Conseguiram que Czar Nicolau II renunciasse. Lembra do Partido Operário Social Democrata Russo? Com certeza. Então, apesar de ser socialistas, é liberado em 2 alas, chamadas de bolcheviques e bolcheviques. Lembrando que bolcheviques é liderado por Lenin. Galera, eu quero deixar algo muito claro. Existe uma diferença entre bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques, eles defendiam uma ideia muito simples, de que após a queda do governo de czariano, a Rússia deveria ser governada pela classe burguesa. Os bolcheviques, pessoal, pregavam a ascensão da classe trabalhadora. Eles pregavam que os trabalhadores que deveriam governar a Rússia. Com a saída do governo de Nicolau II, formou-se um novo governo provisório, que era governado por Alexandre. E uma pequena observação, o Alexandre, fazia parte dos mencheviques, que defendiam a classe burguesa. E o governo provisório, que tinha como ideal revolucionário paz e terra, não cumpriu sua meta, que significava a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso acabou gerando mais revoltas entre a população. E os bolcheviques? O que aconteceu com eles? Lembra lá dos sovietes? Pois é, agora eles estão mais fortalecidos e passaram a aceitar camponeses e soldados. Então quer dizer que os sovietes eram o segundo poder na Rússia? Tá inspirado! Então era como se sovietes... Cala a boca, filha da... Então era como se sovietes fosse o segundo poder na Rússia. Então essa dualidade de poder
fez Lenin perceber uma oportunidade e ele começou a puxar saco dos soviéticos. E ele conclamava palavras de ordem como todo o poder aos soviéticos. Essa foi uma importante jogada tática de Lenin, porque ele, percebendo a força criada pelos trabalhadores através dos soviéticos, ele pretendia se apoiar neles para levar o seu governo à tomada do poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Os bolcheviques se uniram aos soviéticos e formaram um exército chamado o Exército Vermelho. E por fim das contas foi bem provisório, bem provisório mesmo esse governo, porque em outubro do mesmo ano, esse exército foi o quê? Derrubado. E a partir daí, instalou-se o Conselho Comissário do Povo, que tinha Lenin como presidente, Trotsky no comando dos negócios estrangeiros e Joseph Stalin dirigindo os negócios internos. O verbo trator. A primeira medida realizada por Lenin foi reestabilizar os bancos e a indústria. Depois, ele fez uma reforma agrária para retirar a Rússia da Primeira Guerra, com uma assinatura de um tratado chamado de Brest-Litovsk. Ao realizar essas medidas que beneficiaram o povo, forças reacionárias russas tentaram derrubar o governo bolcheviques. E mesmo tendo apoio de nações estrangeiras, os exércitos antirrevolucionários não tiveram combate nenhum com o Exército Vermelho em 1921. Após o fim dos conflitos, o governo de Lenin se deparou com os graves problemas de um país completamente desgastado pelos efeitos causados após a guerra. E para corrigir o estrago feito na Rússia, Lenin criou a chamada nova política econômica. Ele simplesmente permitiu que algumas atividades de natureza capitalista entrassem na Rússia. Políticas de natureza capitalistas são práticas abertas. Pouco tempo depois, as liberdades oferecidas pela NEP conseguiram tirar o país da crise em que se encontrava. Se por um lado a economia vivenciava uma situação de abertura, o conceito político russo estava na situação ao contrário. Ou seja, eles eram governados por socialistas, mas eles tinham práticas capitalistas. Mas enfim, o Partido Comunista Russo passou a representar o governo do país. Em 1923, uma nova constituição foi formulada. As regiões vizinhas, que também viraram socialistas, começaram a integrar a União das Repúblicas Socialistas. Finalmente estava tudo dando certo para a Rússia. A economia estava estável e não havia mais revolta por parte do povo. Mas o país foi totalmente abalado pela morte de Vladimir Lenin, que morreu no ano seguinte, vítima de hemorragia. Agora, as ideias revolucionárias deveriam passar para a mão de um novo líder, Leon Trotsky ou Joseph Stalin. Os dois disputaram entre si, mas Stalin acabou ganhando por ter uma articulação política mais rigorosa e um discurso voltado para as questões internas do país. Com Stalin no poder, a NEP foi abolida e foi implantado o plano Kikenice. O que eram esses planos? Eram metas de economia que tinham prazo de validade durante 5 anos, mas enfim, esses planos duraram até a morte de Stalin, 5 de março de 1953.